Então, irmãos, agora no período do culto, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Até esse momento nós falamos a Deus. Oramos dizendo que o adoramos em gratidão pela graça. Oramos dizendo a Ele e confessando os nossos pecados, intercedendo pelos irmãos, pedindo a Ele pelas pessoas, pedindo a Ele o seu direcionamento, livramento, proteção. Louvamos e adoramos através dos cânticos, e agora iremos ouvir a sua palavra. Momento que Deus fala conosco através da sua palavra. Gálatas 5. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia, aqueles que podem. Vamos estar abrindo. Gálatas capítulo 5. Eu peço aos irmãos que estejam sedentos da palavra de Deus e esqueçam da minha presença aqui. Olhem para a Bíblia, para a palavra de Deus, que é ela que fala conosco. Gálatas 5, versículo 16 ao 23. Eu estarei lendo, os irmãos possam acompanhar comigo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aqui, irmãos. Vamos mais uma vez orar. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, falando, ó Deus, desde já conosco, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar com a exortação do Teu Santo Espírito, com a presença, ó Deus, da Tua palavra edificadora. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é como nós já colocamos, e o nosso irmão Gelsimar postou, nosso tema, as obras da carne e o fruto do Espírito. Como temos vivido a nossa caminhada com Deus? Certamente, irmãos, alguns de nós falaríamos, ou mesmo já estamos dizendo em silêncio dentro de nós, certamente, uma vida de muitas lutas, com resultados de vitórias, derrotas, no meio delas, a vida do cristão, uma batalha interna, dia a dia. E temos ainda a fácil tendência natural, digo, da nossa natureza pecaminosa, decaída,
de darmos formas aos desejos de lutar contra a direção de Deus para nós. Então, irmãos, essa é a luta da carne e do espírito. E nós vamos estar lendo na palavra de Deus um contexto do livro de Gálatas, da epístola de Gálatas, para que a gente possa chegar ao sentido do texto que nós lemos aqui e da sua aplicação. O contexto do livro de Gálatas, irmãos, escrito por Paulo, ele escreve essa epístola datada entre 49 e 55 depois de Cristo. E essa epístola ela é endereçada como uma carta circular à região da Galácia, pois os Gálatas, irmãos, não é exatamente uma só igreja. O Gálatas se refere a uma região. E nessa região, essa carta circular, ela foi destinada às igrejas ali plantadas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, todas ao sul da Galácia, em ocasião de uma das viagens missionárias de Paulo. Os estudiosos acreditam ser a primeira viagem de Paulo. No decorrer de toda a carta, Paulo vai tratar um assunto aos Gálatas, vai advertir aos Gálatas como eles estavam saindo do entendimento do Evangelho com tanta facilidade. Gálatas 1, versículo 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como os Gálatas, eles estariam saindo desse entendimento, irmãos. Nesse contexto de Paulo, nesta carta que Paulo envia aos Gálatas, ele vem trazer uma orientação aos Gálatas que eles deveriam resistir, pois naquele exato momento, essas igrejas que eu aqui disse a vocês, elas estavam sendo orientadas de forma errada por falsas doutrinas. Então, Paulo traz a orientação que eles deveriam resistir aos falsos ensinos que alguns judeus estavam introduzindo no meio da igreja e convencendo a muitos cumprirem normas da lei, pois diziam que somente a fé em Jesus, esses judeus diziam que somente a fé em Jesus Cristo não bastaria para a salvação, exigindo então que os cristãos gentios da região da Galácia fossem também circuncidados. Qual era a situação ali? Esses judeus estavam dentro das igrejas e ali eles estavam confundindo a doutrina pregada por Paulo. Eles estavam dizendo que os gentios, Gálatas gentios, eles precisavam também obedecer à lei mosaica, a lei dada por Moisés, além de entenderem sobre a salvação através de Jesus Cristo. Ou seja, somente a fé em Jesus Cristo não bastaria para a salvação. Então,
Paulo vai escrever essa carta, trazendo meio que uma defesa do Evangelho, para que dentro daquelas igrejas fossem ouvido e combatido essa falsa doutrina. O problema dos cristãos gentios, da igreja dos Gálatas, é que se sujeitaram às falsas doutrinas. E surge no meio deles o chamado um outro evangelho. Claro que não existe outro evangelho. Seria uma falsa mensagem, e uma falsa mensagem direcionada através da lei, que se torna legalista, porque a lei dada simplesmente pura e de uma maneira literária, ela é endurecida. Ela não bate com a referência da salvação em Jesus Cristo. Porque a salvação em Jesus Cristo, ela demonstra o amor de Deus. E já em Jesus Cristo não há condenação. E a lei, como ela é dita, se ela for falhada em um só quesito, você peca e você está errado e condenado pela lei em toda condição. Então, dentro desta alegação, os cristãos gentios já estavam envolvidos nessa situação. Gálatas 3, os versículos 23 e 24, nos esclarece melhor essa situação. O qual a lei, ela estava sendo colocada de uma maneira equiparada à salvação. Mas a lei ela foi útil. E o próprio Jesus disse que ele não veio para descumprir a lei, mas sim para cumpri-la. A lei, ela serviu de apenas uma direção para que nós chegássemos até Cristo. O versículo 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio. Como se dizêssemos o significado, uma espécie de cuidador para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei não nos justifica pela fé, mas Cristo sim nos justifica diante de Deus. Por isso que não somos condenados por Cristo, mas pelo contrário, somos salvos por Cristo. A questão, irmãos, é que essa falsa doutrina e o legalismo estavam inseridos dentro da igreja. E isso trouxe muita confusão no meio dos Gálatas. O legalismo é uma citação de Michael Smith. Ele definiu o legalismo como um caldo mortífero, e quem dele se nutre, adoece e morre. O legalismo é uma ameaça à igreja, pois dá mais valor à forma do que à essência. Mais importante é a tradição do que a verdade. Valoriza mais os ritos religiosos do que o amor. Então, irmãos, a questão ali
na igreja de Gálatas, como nós vamos ver, a forma da confusão trazida ali. Paulo está direcionando, e Paulo vai dizer que o amor é a solução para os conflitos. É a solução para o entendimento que Cristo é a salvação. Diante dos fatos ditos, da falsa alegação doutrinária e dos conflitos, como eu disse aqui para vocês, os Gálatas estavam confusos e estavam, como diz a própria palavra no capítulo 5, versículo 15 de Gálatas, diz que eles estavam se mordendo. Diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, havia uma discussão, uma confusão no meio deles. E diante dessa questão, desses fatos que os gálatas estavam sofrendo entre si, Paulo enumera as obras que cogitam no coração humano e que são as verdadeiras obras que estão ocultas por detrás do legalismo. E afirma de maneira contundente, Paulo afirma que o Espírito Santo gera no cristão o fruto, resultado do novo nascimento em Cristo. Então, nesse sentido, irmãos, nós vamos poder aqui destacar, evidenciar alguns pontos que são de vital importância para descrevermos os fatos das obras da carne e o fruto do Espírito. Que Paulo vai dizer agora, vai falar agora, vai começar a dar essa direção para que o povo entenda realmente o que tem fluído da carne e o que pode dar a direção para a vida deles, o andar no Espírito. Então, a primeira evidência aqui é andar no Espírito, é o comprometimento da nossa filiação em Cristo. Andar no Espírito é o comprometimento da nossa filiação em Cristo. Sem Cristo, não há possibilidade de ter o Espírito Santo, e muito menos de andar no Espírito. Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, então Paulo começa a dar essa instrução dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Bom, isso não significa que podemos acompanhar o Espírito Santo como se andássemos lado a lado com ele. Mas a palavra de Deus nos ensina que pela salvação, o Espírito de Cristo foi enviado ao nosso coração. E ele nos confirma a sua presença sempre que pela fé confiamos na sua direção. Gálatas 4, versículo 6, vai dizer isso, irmãos. Vai dizer: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que clama, Abba, Pai. Abba é a palavra, o termo, um termo íntimo, usado pelo próprio Jesus, no momento que Jesus está diante do Pai,
e ele está clamando para que, se for possível, que ele passe dele aquele cálice. Então Jesus, ele usa essa palavra, esse termo, nesse termo de intimidade ao Pai. Não só o Espírito, então, não só coloca nos nossos lábios, mas também nos faz sentirmos os cuidados do Pai em toda e qualquer circunstância. Quando nós estamos buscando a Deus verdadeiramente e tendo essa intimidade com Ele, então é esse o sentido da intimidade com Deus. Este mover do Espírito, no envolver com a palavra de Deus e a oração, ele gera e significa intimidade. Então, essa direção em que o Espírito nos leva, nesse envolvimento com Deus, com a sua palavra, nessa busca a Deus pela sua direção, no entendimento da salvação, e na oração, nós estaremos dentro dessa intimidade com Ele, para que realmente nós possamos buscar a Deus no sentido como Pai, o Pai que cuida de seus filhos. Nós, quando nos dirigimos a Deus, nós devemos nos dirigir dessa maneira. Você não vê uma pessoa na rua que você não conhece, ou até mesmo que você conhece, e não fala, e não chama ela de pai, porque realmente ela não é seu pai, claro, né? É claro que nós falamos no sentido do genitor, do pai, né? Mas também nós temos um carinho com pessoas que são tão amáveis e nos cuidam tão bem como filhos, que nós olhamos para essas pessoas e dizemos: você é como um pai para mim. Tamanho o cuidado que essas pessoas, às vezes, representam para nós. E aqui, nessa direção da intimidade com Deus, nós podemos orar dessa maneira, sentindo e nos jogando nessa fé que Ele traz os seus cuidados sobre nós. E Ele não só o nosso Criador, mas verdadeiramente o nosso Pai, aquele que cuida de nós. A intimidade com Deus é para aqueles que o buscam. O Salmo 25, no versículo 14, vai dizer isso: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer sua aliança. Andar no Espírito implica em dizer que o nosso desejo será buscar satisfazer a Deus, não ao desejo da nossa carne. É claro que essa vontade de satisfazer a Deus, eu não sou capaz de tê-la. Mas quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, confio na salvação, no que, pela fé, Ele trouxe para a minha vida, e que eu tenho
é vivido, eu sinto isso. Que o Espírito, ele está vencendo nessa luta entre a carne e o Espírito. Então, nesse sentido, essa intimidade é realmente o andar no Espírito. Esse comprometimento e essa confirmação da fé na nossa filiação através de Cristo. Então, em segundo lugar, nós vamos olhar e vamos evidenciar a capacidade da vida cristã. Ela flui do desejo do Espírito Santo nos dar a vitória sobre a carne. Gálatas 5, 17, 18 diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então há uma luta entre a carne e o Espírito. E aqui o versículo diz assim, que a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Os dois estão divergindo. Os dois não têm a mesma linguagem. O Espírito nos leva em direção à vontade de Deus, de cumprir na nossa vida a vivência da fé, de andarmos como Cristo nos ensinou pela sua palavra. A carne nos chama ao contrário. Muitas vezes, a carne, aqui sugerindo, dizendo o nome carne, sugere aqui a nossa vontade da natureza pecaminosa de nos afastar de Deus. Muitas vezes, nós não percebemos, mas achamos que estamos fazendo o bem, fazendo de maneira que nós não estamos prejudicando ninguém. Mas em muitas ocasiões, quando você se pega nessa situação, você vai perceber que você está deixando de lado a palavra de Deus. Então, Deus quer nos dar vitória sobre os desejos da carne. Romanos 7, versículo 18, diz assim, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então isso prova, e Paulo está nos dando esse entendimento, que efetuar a vontade de Deus é quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, quando estamos andando na direção do Espírito. Se nos entregamos, nos envolvemos pela fé, na vida que Cristo nos chama a viver, nos alimentamos da vida de Cristo, se confiados vivemos pela presença, pela esperança que as palavras de Jesus se cumprem em nós, então estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porém, se negligenciamos que o viver é Cristo, podemos ser encontrados em situação de distância do querer do Espírito. E essa distância, evidencia que o pecado está à porta. Conflitos, em geral não resolvidos, são a causa de muitas quedas do cristão. A falta de intimidade, proximidade e confissão a Deus, confissão com o Pai, pode nos levar a não enxergar o pecado à nossa frente. Como assim estavam vivendo os Gálatas, num conceito de confusão doutrinária que os levaram a dar a ocasião às obras da carne. Então,
Paulo aí relaciona esses desejos pecaminosos. E nós podemos separá-los para que possamos distingui-los melhor em 4 grupos: prostituição, impureza e lascívia, relacionados à área sexual; idolatria e feitiçaria, relacionados à religião; inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, relacionados à área do relacionamento, a área de relacionamentos; bebedices, glutonarias, a área relacionada ao indivíduo. E afirma ainda: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vejam bem, praticam. O praticar, ele vem com a convivência. O entendimento é que essas obras que são citadas aqui por Paulo, na prática da vivência do dia a dia, isso é quase que podemos dizer, se o Espírito de Deus não está falando no seu coração, não está evidenciando que você não está direcionado por Deus, que você está em pecado, né? Então, o Espírito não está nesse indivíduo. Podemos dizer que ele não conhece a Cristo. Podemos dizer que ele não tem a presença de Cristo. Mas aqui, Paulo adverte, né, aos Gálatas, a igreja, que acredito ali, estavam realmente numa luta, né? Não viviam na prática, mas como todos nós podemos, em algum momento, cairmos no pecado. Mas o Espírito Santo, ele acusa, irmãos. Ele nos fala. Né? Ele fala: você está errado, você está errando. Você não está obedecendo a Deus. Né? Então, nós podemos perceber isso. A prática, nesse sentido, que vem com a vivência, se de fato o desejo da carne é evidente e uma prática alimentada, então há um vazio que somente Jesus pode preencher e construir um caminho até Deus. Então, nós podemos crer que Jesus ele preenche o nosso coração, e o Espírito Santo ele vem para nos direcionar a viver a vida com Cristo. Então, nesse sentido, nós falamos aqui de 2 evidências para nos levar a esse caminho de entendimento das obras da carne e do fruto do Espírito. Em primeiro lugar, andar no Espírito é o comprometimento da nossa filiação em Cristo. Em segundo lugar, a capacidade da vida cristã flui do desejo do Espírito Santo nos dar a vitória sobre a carne. E em terceiro, o fruto do Espírito, o viver do amor de Cristo por nós e em nós. Paulo orienta que, se de fato queremos resultados diferentes na vida e na comunhão, precisamos buscar mudanças a partir da nossa confissão a Deus das nossas fraquezas carnais. E a mudança, a conversão de direção e voltarmos a andar com Deus, nós de fato iremos estar recebendo e sendo agraciados com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmãos, é o amor.
E este é o resultado da nossa nova atitude. Ele nos conduzirá a sermos cuidadosos e cumprirmos a lei como Cristo nos ensinou. Eu vou ler para os irmãos que em Levítico 19, versículo 13 e 18, lá no tempo da lei, a orientação, desculpe, a orientação é para que o amor, ele seja para com o próximo, dentro do entendimento da obediência da lei naquele contexto. No versículo 19, 13 ao 18, eu vou ler, trazendo um entendimento para os irmãos, diz assim, olha só, não oprimas o teu próximo. Depois no 14, não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, não farás injustiça no juízo. O 16, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, palavras de Deus dando a direção ao povo lá no Levítico, lá no tempo do Êxodo, né? E que aqui Paulo está confirmando que nós iremos cumprir a lei se nós amarmos uns aos outros. Paulo cita então o fruto do Espírito, que para nossa compreensão podemos exemplificar, porque eu disse aqui aos irmãos que o fruto do Espírito é o amor, né? Mas aqui os adjetivos, as qualidades aqui, né, são dadas, e então nós, para entendermos essa colocação, nós podemos exemplificar o fruto como um cacho de uva com 9 uvas. Então, aí lá nós podemos dizer, o amor de Cristo por nós, para nos dar sustento, derramado em nós pela unção do Consolador. E lá no texto a palavra vai dizer que o fruto do Espírito é amor, suporte e amparo, alegria, o amor contagiante, paz, o amor que confia, longanimidade, o amor paciente, benignidade, o amor que faz bem ao próximo, bondade, o amor do querer o bem ao próximo, fidelidade, o amor cumprindo o seu chamado, mansidão, o amor resistente às ofensas, domínio próprio, o amor que resiste à ira. Contra essas coisas não há lei. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus nos ensina que primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, porque Deus nos amou primeiro. É uma vivência pela fé. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos é um aprendizado pelo Espírito Santo. Concluímos com 2 colocações que Paulo faz aos Gálatas. Cito o Gálatas 6, o versículo 11,
que diz: Gálatas 6, versículo 11. Não, não é o Gálatas 6, irmãos. Mas é o versículo 7 do capítulo 6, tá? Não é Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, irmãos, nós temos que não nos enganarmos. Essa é a instrução, essa é a colocação. Não digam a vocês mesmos que não há o que rever. Possamos nos pautar sempre em avaliar tudo pelo amor de Jesus Cristo, pelo fruto do Espírito. Se nós nos direcionarmos e olharmos se o fruto do Espírito está em nós, verdadeiramente nós estamos buscando a viver esse amor que Deus nos deu através de Jesus Cristo. A segunda colocação é para que mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a nossa vida no Espírito, a nossa vida, como Paulo diz, andando no Espírito, vivendo no Espírito, nós evidenciamos toda a glória e toda a honra a Jesus Cristo. Nós não nos colocamos de maneira nenhuma como pessoas que são essenciais para que algo seja feito. Pelo contrário, o que podemos fazer quando Deus nos usa é feito através do amor, que é fruto do Espírito Santo. Sem o fruto do Espírito Santo, o amor de Deus no meio da igreja, a igreja ela pode se encontrar da maneira que estava se encontrando essas igrejas na Galácia, em conflito, em confusão doutrinária, em divergências de ritos e de coisas que não são as essenciais, vindas do amor de Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos, eu até me esqueci no momento da intercessão e da oração, eu pensei em colocar no papel para não esquecer, mas pensei que não ia esquecer e acabei esquecendo. A minha mãe está internada desde sexta-feira, está com uma pneumonia, uma lesão até um pouco comprometida, mas já desde sexta, hoje domingo, os resultados trazidos hoje pelo médico é que ela está muito bem e se Deus quiser amanhã ela já vai estar em casa.
Mas eu estava lá e fiquei lá um momento com ela, revezando com os irmãos, e estudando, né, a carta, a epístola de Gálatas, toda essa questão das obras da carne, do fruto do Espírito. E minha mãe me contou uma história de família, né, mas eu quero dizer que não vou falar nome de ninguém, citar nome de ninguém, mas uma prima que tem uma cunhada. E elas estavam brigadas, de uma com a outra, como isso acontece em muitas famílias, em muitos lugares. E a minha prima, ela é uma cozinheira de mão cheia, ela faz comida muito gostosa. E essa cunhada, a qual ela estava de mal, essa cunhada, eu não sei o que ocorreu entre elas, ela estava num estado terminal já de câncer. E essa cunhada, ela reconheceu em algum momento que ela precisava pedir perdão para minha prima, e elas se chamaram, se reconciliaram. E aí ela pediu: eu gostaria que você fizesse uma comida para mim. Aí minha prima fez a comida para ela, e aí minha prima começou a cuidar dela, nesse estado terminal. Irmãos, ela durou mais um ano. E eu acho que isso é o cultivar do amor. Esse eu acho que é o cuidado do amor. Essa oportunidade que o Espírito de Deus nos dá de amar conhecendo o amor de Cristo, né? Ela é muito valiosa para as pessoas que ainda não o conhecem. E esse amor vai trazer vida para todos que o conhecerem. Então, cada um de nós podemos fazer isso. E que o fruto do Espírito nasça e persevere em cada coração. E que as obras da carne, essas, nós vamos diante de Deus reconhecer que nós temos fraquezas e vamos pedir a Ele para nos ajudar. E Ele vai frutificar em nós o seu amor, para que a igreja viva em paz e a igreja sirva o seu propósito. Amém? Amém, irmãos. Então, concluindo essa palavra, eu quero já convidar os irmãos que venham à frente para louvarmos a Deus, um cântico o qual aqueles irmãos que vieram preparados, né, possam vir até aqui à frente, trazer seus dízimos,